A Marvel anda causando, meus amigos, primeiro com a estreia de Deadpool e Wolverine e agora com o anúncio da volta do Robert Downey Jr. ao MCU, mas agora como Doutor Destino. Hoje em dia se fala muito sobre quem poderia salvar o estúdio dessa fase tão conturbada em que ele se encontra, inclusive o Deadpool brinca no filme que ele é o Jesus da Marvel. De um lado a gente tem a primeira bilheteria da Marvel a ultrapassar $1 bilhão em muitos anos. E do outro nós temos o retorno daquele que começou tudo e catapultou o sucesso da Marvel. Mas tanto Ryan Reynolds quanto Downey Jr. passaram por vários atritos e tiveram que lutar muito para alcançar essa glória toda. Então vamos conhecer a história de cada um deles para entender como eles chegaram até aqui e o que eles têm para oferecer para poder salvar a Marvel. Quer dizer, será que eles podem salvar a Marvel? Vamos descobrir. A jornada do herói. Muito tempo antes de vestir a sua armadura, o Robert Downey Jr. estava longe de ser visto como um herói. Ele teve uma das quedas mais trágicas que já foram vistas aí em Hollywood e quase perdeu tudo que tinha na vida. Bora entender o porquê. Lá no começo, o Robert apareceu em uma série de filmes coming of age, aquelas das histórias assim de amadurecimento que eram populares nos anos 80. E por conta disso, ele é muitas vezes considerado um membro do Brat Pack. É um apelido que foi dado a um grupo de jovens atores que costumavam estrelar esse tipo de produção. Lá em 87, ele se destacou no drama Abaixo de Zero e ele interpretava o Julian Wells, que era um jovem rico viciado em drogas. Inclusive, ele admitiu que ele se tornou mais tarde uma versão exagerada desse personagem aí. Por ironia, logo depois desse filme, o Downey Jr. foi para reabilitação pela primeira vez. Só que isso até aquele momento não manchou a carreira do ator e muito menos impediu que ele atuasse em mais projetos legais. E aí em 92 veio a primeira indicação ao Oscar pela performance incrível dele na biografia Chaplin. A preparação para viver um dos maiores artistas de todos os tempos envolveu aprender a tocar violino e jogar tênis com a mão esquerda, olha só. Além de todo o esforço em replicar os trejeitos do Charlie Chaplin sem cair no ridículo. Uma missão bem difícil. Só que o vício dele ia ganhando cada vez mais intensidade. E aí, em 96, ele foi preso por posse de heroína, cocaína, crack e uma arma descarregada enquanto ele dirigia em alta velocidade. Um mês depois disso, durante a liberdade condicional, ele entrou na casa de uma vizinha e apagou em uma das camas da casa. A família da casa não prestou uma queixa contra ele, mas essa história ganhou aí os jornais e ficou conhecida como o incidente Caixinhos Dourados. Assim, por muitos anos essa foi a rotina do cara, prisões e reabilitações. Em 99, por exemplo, ele foi condenado a 3 anos numa prisão estadual da Califórnia, que é voltada para presos que justamente têm transtorno de uso de substâncias. Esse tempo foi reduzido para quase 1 ano no total, e aí quando ele saiu, apenas 1 semana depois, em 2000, ele conseguiu um papel na série Ally McBeal, e esse trabalho rendeu uma indicação ao Emmy e uma vitória no Globo de Ouro, o que mostra que talento nunca foi o problema do cara. Pronto. Uma nova vida, uma nova oportunidade, só que não. Pouquinho antes da temporada da série acabar, o astro foi preso novamente no Dia de Ação de Graças, depois da política encontrar drogas no quarto do hotel em que ele estava hospedado. Isso, por incrível que pareça, não impediu uma renovação de contrato da série, então ele continuou empregado. Mas quem é que disse que não dava para piorar, né? Em 2001, o Robert foi preso de novo ao ser encontrado vagando descalço pela rua. Ele foi liberado ali umas horas depois, apesar dos testes apontarem cocaína ali no seu sistema. Esse episódio causou uma reformulação de última hora em Ally McBeal e ele foi finalmente demitido. A partir daí, a situação ficou ainda mais complicada, já que o nome Robert Downey Jr. passou a ser sinônimo de problema na indústria. A falta de segurança em torno dele era tão grande que os trabalhos pararam de surgir, porque o valor do seguro para cobrir algum contratempo com ele era absurdamente alto. As seguradoras não queriam, o risco de uma produção com o nome do cara. E então, à beira da falência, quando tudo parecia caminhar para um dos destinos mais trágicos da indústria do entretenimento, chegou a hora do futuro herói encontrar forças para dizer chega. Depois de passar um tempo na reabilitação em 2001, o Elton John escolheu ele para estrelar o clipe da música I Want Love. Na biografia do Downey Jr., ele conta que algumas partes da letra eram muito pessoais para ele. Curiosamente, se tinha uma pessoa capaz de entender a situação do cara, era o Elton John, que também enfrentou problemas com vício.
E a volta para as telas de cinema pós-Clínica aconteceu na comédia musical Crimes de um Detetive, graças ao Mel Gibson, que pagou a fiança do seguro dele. Já no terror Na Companhia do Medo, o produtor do filme reteve 40% do salário do Robert até depois que a produção fosse encerrada, como uma garantia caso acontecesse alguma coisa. Depois, esse mesmo produtor deu para ele o papel principal na comédia policial Beijos e Tiros, que era inclusive a estreia do diretor Shane Black, que depois iria fazer Homem de Ferro 3. Essa retomada nos anos 2000 foi bem positiva, com direito a papéis em Boa Noite e Boa Sorte, do George Clooney, O Homem Duplo, do Richard Linklater, e Zodíaco, do David Fincher. Foram trabalhos assim muito significativos, com cineastas bem respeitados. Mas ninguém ainda tinha aquela confiança de entregar um blockbuster para alguém que estava tão manchado. Até que surgiu um maluco. Em 2006, o Jon Favreau foi contratado para dirigir o primeiro filme do Marvel Studios. E com a maioria dos grandes heróis tendo os direitos cinematográficos naquela época em outras empresas, como o Homem-Aranha na Sony e o X-Men na Fox, a escolha se tornou o Homem de Ferro. Genial, dura madura, Homem de Ferro, energia pura, Homem de Ferro. Alguns atores foram cogitados para interpretar o herói bilionário, até o Favreau pensar no Robert Downey Jr. E aí pronto, para ele ninguém mais poderia ser o Tony Stark nos cinemas. O cineasta achava que o passado do ator tinha tudo a ver com o que esse personagem exigia. Olha o que ele disse: os melhores e piores momentos da vida do Robert Downey Jr. foram aos olhos do público. Ele teve que encontrar um equilíbrio interno para superar obstáculos que iam muito além da sua carreira. Esse é Tony Stark. I remember you had all met with him already for like Dr. Doom or something on another project. I think I think he had come through on a maybe Fantastic Four. Right. So everybody sort of knew who he was. And I remember sitting down with the guy and I was like, geez, he just got it in it. He's got that spark in him and his eye and he's ready. Resolvido então, né? Não, de jeito nenhum, galera, porque convencer a Marvel Studios até que foi tranquilo. O complicado mesmo eram os executivos da Marvel Entertainment lá em Nova York, nos escritórios. Naquele momento o Downey Jr. ele era meio que um ex-queridinho de Hollywood. A galera enxergava ele como alguém fadado a viver como coadjuvante ou protagonista de filmes menores. Às vezes só o talento não adianta, os problemas pessoais e a imagem que você cria na indústria podem ser fatais. E uma coisa tão problemática quanto isso é você não ser levado a sério, como rolou com o Ryan Reynolds. Se liga no início desse cara. O Ryan despontou depois de estrelar a sitcom Two Guys and a Girl e foi firmando a carreira na comédia desde os anos 90. Pena que quando ele explorava outros gêneros, ele não tinha muita sorte. Aliás, a sorte parecia não existir nesses casos. Por exemplo, uma das tentativas aconteceu em Blade Trinity, que não foi lá um grande sucesso de bilheteria, além de ser um fracasso de crítica. Evening, ladies. Foram tantos problemas nos bastidores, com Wesley Snipes loucão, tretando com todo mundo, que a coisa parece ter afetado a produção inteira. E apesar disso, Ryan se esforçou bastante, fazendo um treino físico super intenso pro papel do Hannibal King, que é um personagem desbocado, que curiosamente lembrava o próprio Deadpool. Where is this tracking node of yours? It's in my left ass cheek. Fine. It's in my right ass cheek. E aí essa semelhança foi notada por alguém que viu trechos de Blade Trinity antes do lançamento, e aí apresentou o Deadpool, esse mercenário tagarela, pro Ryan Reynolds. Quando ele leu a primeira revista, aconteceu uma coisa mágica. O Deadpool fazia uma piada comparando a sua aparência a um Sharpay misturado com Ryan Reynolds. Inacreditável, né? Ele ficou super intrigado com aquilo e se apaixonou pelo personagem conforme ele foi lendo os quadrinhos. Já em 2004, o ator sabia que queria interpretar esse anti-herói, e ele toparia fazer isso no cinema com o David Goyer, que era o diretor de Blade Trinity. Numa entrevista lá em 2005, ele comentou as expectativas ao saber do interesse da Fox. Olha o que ele fala: é como se fosse por isso que eu saí da minha mãe, para interpretar esse papel. Então, algum dia, espero. Quem diria, hein, Ryan? Mas calma, que teve muito chão pela frente ainda. Os anos foram passando e o projeto ainda não tinha rolado. A coisa só mudou mesmo quando o produtor Jeff Katz, que também é um quadrinista, foi contratado pela Fox. Ao que tudo indica, foi ele quem apresentou o Deadpool pro Ryan.
Esse cara ficou sabendo de um filme solo do Wolverine e teve uma grande ideia, sugeriu uma participação especial, coisa bem rápida, do Ryan como Deadpool. The idea was always, okay, Ryan Reynolds is a good friend of mine. I can get him to come in for like 2 or 3 days, shoot this thing off as a cameo, and then you do the Deadpool movie and it's a no-brainer, right? Absolutely. Essa ideia era realmente ótima, mas infelizmente ela parou em executivos que entendiam porcaria nenhuma do que estavam fazendo. Aparentemente, eles gostaram do nome Deadpool. E aí o que era pra ser uma aparição curta, que o Ryan faria de graça, virou um papel de destaque no filme. Só que como antagonista e com lâminas saindo dos braços e sem boca, soltando rajadas pelos olhos. Esses caras estavam com febre, né? Tinham batido a cabeça. Aliás, o lance da boca fechada partiu do chefão da Fox na época, que não gostava do fato do Wade falar o tempo todo. Pra ele, um cara falando durante a briga era uma coisa cafona. Pior que isso, se achando geniais, os caras pretendiam colocar o Wolverine dizendo: parece que agora você é o mercenário sem boca, pra fazer um trocadilho com a alcunha dele nas revistas, mercenário tagarela. Ainda bem que essa frase não existiu no filme, ou a cena, que é ruim, seria ainda pior. Stryker finally figured out how to shut you up. Muito engraçado, otário. A repercussão negativa de X-Men Origins Wolverine não foi por falta de aviso. Tanto o Katz quanto o Ryan alertaram que os fãs odiariam essas mudanças. E foi dito e feito. O pior é que essa foi a segunda tentativa frustrada dele ser levado a sério como um ator além da comédia romântica. It was sort of like, play Deadpool in this movie or we'll get someone else to. And I just said, I'll do it, but it's the wrong version. It was, Deadpool wasn't correct in it. Mas esse seria o fim do Deadpool? Não, se dependesse dele. Na verdade, até mesmo a Fox ficou disposta a fazer um filme solo desse personagem, ignorando essa versão anterior, o que era uma ótima notícia. Então, o que poderia dar errado? 2 palavras: Lanterna Verde. God damn, that's beautiful. You're welcome, Canada. Em 2011, o Ryan protagonizou o filme de um dos maiores personagens da DC. Só que esse filme aí foi outro fiasco de público e de crítica também, e era uma nova mancha na carreira dele, mais uma tentativa fracassada de engatar numa adaptação de quadrinhos. Errar uma vez, ok, errar 2 já complica, mas 3 fica difícil conquistar a confiança dos chefões que pensam no lucro acima de tudo e não querem ficar arriscando. E olha que teve logo depois disso Agentes do Além, que é um filme horroroso. Sério, é muito difícil a credibilidade de um ator sair viva depois de tantos erros e tantos fracassos. Isso aí obviamente ligou o sinal de alerta na Fox, até porque a proposta era fazer um filme com a faixa etária de 18 anos, o que já seria algo arriscado se tratando de bilheteria. Então imagine investir numa ideia super arriscada, numa produção que já não vai contar com uma parcela significativa do público, que é o público infantil, e ainda tendo um imã de flops como protagonista do seu filme. Esquece! As expectativas de ver o Deadpool da maneira correta pareciam ter ido pro ralo. Nessa altura aqui, os 2 atores estavam enfrentando uma espécie de ou vai ou racha nas suas carreiras. As cartas com aquelas últimas apostas já estavam na mesa e a sorte não parecia estar ao lado deles. Seria este o fim? A consagração. Se tem algo em comum que salvou o Robert Downey Jr. e o Ryan Reynolds, foi a persistência e uma certa quebra de regras. O Favreau dizia que o Robert Downey Jr. seria pro Homem de Ferro o que o Johnny Depp era para Piratas do Caribe. Era uma comparação que ele fazia sempre. E do talento ninguém duvidava, mas com tantos riscos financeiros, a resposta continuava sendo um sonoro não. E aí, tentando ajudar, a diretora de elenco pediu pro astro gravar uma audição que pudesse convencer esses executivos. E ele foi lá e fez o que ele sabia de melhor, e entregou um humor e uma seriedade conforme as cenas iam pedindo. Tava na cara nessas gravações que ele era o Tony Stark, mas nem isso foi o suficiente. I know, I'm just a schmuck in the suit who's gonna take off in a helicopter in 20 minutes, but there's not much I can do for you, but I'm gonna show you a good time. O Favreau e o Kevin Feige insistiram nessa escolha, porém os chefes continuaram teimando e dizendo que não. E nessa situação, o que será que poderia virar o jogo então? Pois bem, o diretor teve a brilhante e ousada ideia de vazar na imprensa que o Robert Downey Jr. estava negociando para o papel de Homem de Ferro. E aí sabe o que aconteceu? O público reagiu com muito entusiasmo. A gente tem que lembrar o quão carente os fãs de quadrinhos estavam nessa época, né? Queriam ver as suas histórias no cinema, bem representadas, com bons atores. E a regra é clara, se tem aprovação do público, tem executivo feliz. Pronto.
Em setembro de 2006, foi oficializada uma das escalações mais emblemáticas da história. Provando que entendia muito bem desse personagem, o Robert Downey Jr. comentou que buscou interpretar um cara quebrado, escondido por uma fachada confiante. Ele também foi sagaz em não mudar totalmente a personalidade do Tony Stark ao se tornar herói, mantendo aquela arrogância carismática que é característica desse personagem. O show de atuação e a direção sólida que abordou de uma forma realista um cara de armadura que voa resultaram em um fenômeno instantâneo. Homem de Ferro arrecadou mundialmente mais de 580 milhões de dólares, o que foi bastante coisa naquela época, ainda mais para um estúdio iniciante e um herói até então bem menos conhecido dos quadrinhos. Fora que a figura que se tornou o Homem de Ferro geraria muito mais para os cofres da Marvel dali em diante. Talvez eles nem soubessem, mas essa aí estava sendo a aposta mais lucrativa que eles fariam na vida deles. Truth is, I am Iron Man. E o caso do Deadpool foi outro drama que quase acabou em tragédia. Quase. Internamente, muita discussão aconteceu para fazer a coisa ir pra frente. Até mesmo uma versão mais leve para atender um público de 12 anos chegou a ser feita pelos roteiristas. Nada convencia o estúdio, mas a insistência era tanta que eles resolveram dar uma verbinha bem pequena pro diretor Tim Miller fazer uma filmagem em teste. E aí vender o conceito do filme para eles. Bom, ele criou uma cena em computação gráfica com o Ryan fazendo a voz do Deadpool. E era coisa boa do jeito que Deadpool deveria ser, então a Fox viu e não aprovou de novo. É isso, o teste não convenceu os executivos, e pra piorar, quando a Disney lançou Os Vingadores, o pessoal da Fox passou a pensar na possibilidade de colocar o Deadpool em uma equipe. Isso porque eles entenderam que agora o público queria ver esses crossovers épicos. Aí, meu amigo, tudo parecia perdido mesmo, né? Tava tudo fora dos trilhos. Mas a esperança é a última que morre, pelo menos para Ryan Reynolds. Lá dentro do estúdio, eles deviam saber que o roteiro do filme era bom. Cineastas como James Cameron e o David Fincher foram lá e defenderam o material para os executivos. E se caras tão respeitados e experientes como eles fizeram isso de ir lá e defender o projeto, o negócio já ganha uma certa moral. Sem falar que já existiu uma aprovação popular depois de uma versão vazada do roteiro na internet. Mas como nada disso foi suficiente e as coisas pareciam apontar para um destino bem infeliz, era o momento de tomar medidas drásticas, quebrar regras e ir contra o bom senso. Em 2014, alguém com muita coragem e muita loucura, sem nenhum medo de nada na vida, decidiu vazar também a filmagem em teste. Hola, me llamo Piscina de la Muerta. O bom e velho vazamento. Parece que o Favreau fez escola aqui nesse momento, viu? Até hoje é um mistério quem foi o responsável por isso. Poderia ser um dos 4 envolvidos no projeto, o ator, o diretor e os 2 roteiristas. Ou até mesmo alguém da Fox. I know that one of us did it. Like, there's four of us. There's me, Rhett Reese, Paul Wernick, and Tim Miller, the director. One of us did it. Okay, good. Yeah, all right, good. Yeah, I don't know who did it. Yeah. We all sort of said at the beginning, someone should leak it. Someone should leak it. So the idea was planned, but I'm 70% sure it wasn't me. Inclusive, para promover o novo Deadpool e Wolverine, os caras colocaram ele num teste de polígrafo para ver se ele tava mentindo ou não a respeito desse vazamento. Mas seja lá quem colocou o vídeo online, essa pessoa mudou o curso da história. Were you behind the leak? Great question. This is a great question. Pass. I just want to remind you that you are hooked up to a polygraph machine. I just want to remind you that this does not follow the letter of the fucking law. And if I wanted to break out of this room and destroy everything in my path, I will. O que poderia sim ter dado errado, acabou dando muito certo. As reações do público foram extremamente positivas. O teste teve milhões de visualizações e com isso surgiu uma pressão em cima da Fox para deixar o filme acontecer. Não só interna, mas agora externa. E o bom é que agora não restava dúvida de que o retorno financeiro mesmo das pessoas terem interesse e assistir estava meio que garantido. Então Deadpool finalmente foi aprovado. Porém, meus amigos, isso não significou o fim dos perrengues, já que o orçamento que foi entregue era muito abaixo do que as produções do gênero recebiam na época. Foram 58 milhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, quase 200 milhões a menos que Capitão América Guerra Civil. E aqui estamos citando um blockbuster mais ou menos da mesma época para você ter uma noção. Tinha como fazer um bom filme com um orçamentinho michuruca? Tinha, claro que tinha.
No fim das contas, esse orçamento apertado ajudou a deixar o filme ainda mais enxuto e também com uma cara muito própria. Além disso, o histórico do diretor como profissional de efeitos visuais contribuiu bastante para o alto nível dessa produção, mesmo sem tanta grana envolvida. Só faltava mesmo ir bem nas bilheterias, o que rolou graças à repercussão inicial e ao marketing absurdo que eles fizeram. Sério, essa campanha de marketing aí, de divulgação do Deadpool, foi uma das mais legais que já foram vistas aí em Hollywood. O próprio Ryan liderou essa parada, aparecendo como Deadpool em uma série de vídeos cômicos aí na internet. Eram sketches, participações especiais, milhares de posts nas redes sociais e tudo que tinha direito. Até outdoor com um tom meio nonsense eles fizeram por aí. E o resultado foi um fenômeno de arrecadação, com mais de 780 milhões de dólares, quebras de recordes e até então o posto de filme com o selo R, ou seja, para um público maduro, mais lucrativo de todos os tempos. All the dinosaurs feared the T-Rex. Deadpool abriu portas na indústria do cinema, não tem como negar. E aí, vendo que era possível lucrar tanto assim com uma produção mais 18, Logan pôde ser produzido daquele jeito que foi, o que seria inimaginável alguns anos atrás. Do mesmo modo, Coringa, que roubou o posto de maior bilheteria de um filme R, e provavelmente até Oppenheimer, são exemplos da influência que esse sucesso aí causou no cinema. Superhero landing. She gonna do a superhero landing. Wait for it. Woo! Superhero landing. O fim da jornada? Depois da consagração como Homem de Ferro, o Downey Jr. basicamente virou o rosto da Marvel, se destacando a cada nova produção que aparecia. Ele também se saiu muito bem fora do MCU, com uma indicação ao Oscar por Trovão Tropical, além de estrelar outros sucessos de bilheteria, como a franquia Sherlock Holmes, por exemplo. Mas a grande surpresa, ou nem tanta surpresa, foi o impacto cultural de Os Vingadores, que foi encabeçado em grande parte por ele. Claro que o sucesso colossal desse filme envolveu vários outros fatores, como a novidade de um crossover em grandes proporções, a consolidação de um universo cinematográfico, era uma coisa bem interessante, e inclusive isso influenciou outros estúdios a tentarem replicar o modelo, como a Warner através da DC, e também o Monsterverse que a gente vê por aí, e a Universal com o universo sombrio. De qualquer forma, sim, o Downey Jr. foi uma figura central, pelo menos quando a gente tá falando de elenco. I'm bringing the party to you. O contrato que o ator fez foi negociado para obter uma boa porcentagem nas participações de lucro em cada filme que o personagem aparecesse, além de um salário base. O cara foi gênio. Com isso, ele passou a ganhar valores estratosféricos, muito acima do que qualquer colega de elenco ali recebia. Pra vocês terem uma noção, o ganho total por todos os filmes estrelados é de mais de 400 milhões de dólares, sendo que Guerra Infinita e Ultimato resultaram em aproximadamente 75 milhões cada, no bolso do cara, diretamente. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. E também assim, pra importância do personagem até que vai, porque só o último filme dos Vingadores arrecadou quase 2,8 bilhões, ficando atrás apenas de Avatar como a maior bilheteria de todos os tempos, sem considerar os ajustes de inflação. Vocês entenderam. Foi muita grana e muito reconhecimento em mais de 10 anos sob a armadura do Homem de Ferro. Mas como o próprio Tony Stark disse, parte da jornada é o fim. O herói teve um final dramático, mas glorioso, que concluiu perfeitamente a trajetória e o arco evolutivo desde lá de 2008. Era hora do Robert Downey Jr. seguir outros caminhos. I love you 3000. E ó, o primeiro passo não foi dos melhores. Ele protagonizou e produziu Dolittle, que é um fracasso de público e de crítica, apesar de ser uma aventura épica com um elenco de peso. Isso aí mostrou que o rosto do eterno Tony Stark não era suficiente para levar sozinho o público para o cinema. Pera lá, você tá se achando muito poderoso. Mas é claro que o resultado desastroso não foi culpa dele, e sim dos problemas de produção, orçamento inflado e lançamento em janeiro, que é um mês difícil para apostar com filmes de grande escopo, com uma dimensão muito grande. Mas aí, provando que Dolittle foi só um deslize, o Robert Downey Jr. depois engatou num ótimo documentário sobre a relação complexa com seu pai e depois atuou em Oppenheimer, que é um dos maiores fenômenos dos últimos anos, faturando o Oscar de melhor ator coadjuvante. Aliás, nessa última temporada de premiações, ele repercutiu no discurso do BAFTA ao dizer que o papel de Lewis Strauss era ali o último esforço para salvar a sua credibilidade em queda livre. Chris Nolan suggested I attempt an understated
approach as a last-ditch effort to perhaps resurrect my dwindling credibility. Na verdade, essa fala foi só uma piada, mas muita gente questionou se ela teria sim um fundo de verdade, e se o grande Robert Downey Jr. teria uma certa bronca com os anos imersos ali no MCU, se ele via que de alguma forma aquilo ali não contribuiu para a credibilidade dele de ator. Já o Ryan Reynolds também desfrutou das conquistas, estava no ápice da carreira, e aí pouco tempo depois ele viveu uma incerteza cruel por um tempo. Graças a Deadpool, ele se tornou indiscutivelmente uma estrela. Paralelamente ao anti-herói, ele também virou um empresário muito bem sucedido, e ele atuou em diversos projetos de grande orçamento como Pokémon Detetive Pikachu e Esquadrão 6. Mas assim, envolvido em muitas coisas que nem sempre faziam muito sucesso. Tudo bem, faz parte, o cara tava apostando. No papel do Deadpool, ele obteve controle criativo na franquia, o que causou um certo problema, digamos assim. O Tim Miller decidiu sair da continuação, contrariando o ditado de que não se mexe em time que está ganhando. Foi mexido. Na época, espalharam que os dois tiveram diferenças criativas, mas o diretor depois desmentiu vários dos boatos e disse que é apenas um cineasta que prefere trabalhar com liberdade, e aí desejou sucesso aos envolvidos. Saiu de boas. O Ryan também lamentou a saída dele, dizendo que ninguém se esforçou mais no primeiro Deadpool do que o Miller. Seja lá o que aconteceu entre os dois, ainda hoje há quem diga que o Ryan Reynolds quis controlar demais a franquia. Depois de Deadpool 2, que também se saiu muito bem entre o público e a crítica, a situação do personagem passou a ficar meio incerta com a compra da Fox pela Disney, um grande acontecimento. Será que iriam manter o tom adulto dos dois filmes, ou eles passariam por uma classificação 12 anos? A Disney não gosta muito de fazer coisas assim com a cara do Deadpool, digamos. O Bob Iger, que era o CEO da Disney, sugeriu na época do acordo que o personagem poderia seguir na mesma faixa etária dos primeiros filmes. Mas diante da incerteza, o Ryan chegou a fazer piadas no Twitter. E por um bom tempo, os títulos que pertenciam à Fox ficaram, digamos, numa geladeira da Marvel. Oh, it's so hard to go. O retorno. Nos bastidores, o Ryan se esforçou ao máximo para encontrar um jeito de integrar o Deadpool nessa nova realidade. Na primeira reunião com Kevin Feige, o chefão do MCU rejeitou a proposta dele de um encontro entre o Deadpool e o Wolverine, inspirado no clássico japonês Rashomon. Ele admitiu que na época ele ainda nem sabia o que fazer com os personagens da Fox, então foi impossível dar um sinal verde porque ele ainda estava se acostumando com aquele novo cenário. Só que com o tempo as ideias foram ganhando corpo e o projeto nasceu. Em setembro de 2022 veio a surpresa no canal do Ryan, Hugh Jackman de volta como Wolverine, o que deixou todo mundo em choque. Hey Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. Bom, e aqui estamos nós, agora, com Deadpool e Wolverine já tendo mais de 1 bilhão arrecadado e caminhando para ser a maior bilheteria de um filme para maiores de idade. Inclusive é provável que isso já tenha acontecido quando você estiver assistindo esse vídeo. Como eu falei lá no começo, já fazia anos que a Marvel não conquistava o bilhão. O último caso foi em 2021 com o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que é, vale lembrar, fruto da parceria com a Sony. De certo modo, pelo menos pro momento, o Deadpool realmente veio como uma figura messiânica. Não é tão maluquice ali o que o Deadpool fala no filme de ser o Messias da Marvel. Your little cinematic universe is about to change forever. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. Comercialmente falando, foi uma estreia extremamente positiva dentro do MCU, além de mostrar novas possibilidades para a Disney. Ninguém imaginava, afinal, ver a empresa do Mickey distribuindo algo tão politicamente incorreto. E o filme é pesado. Whoa. Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Bom, parece que a Marvel quis ficar na boca do povo. Simplesmente 3 dias após o lançamento desse filme, que por si só vem rendendo semanas de falatório, a empresa simplesmente abalou a Comic Con de San Diego com os novos anúncios. Eles não só mudaram os planos para os próximos filmes dos Vingadores, trazendo o Doutor Destino, como revelaram que o Doutor Destino vai ser interpretado por quem? Simplesmente Robert Downey Jr. E não se trata de uma variante do Tony Stark corrompida, que assumiu a identidade do vilão, e sim o próprio Victor Von Doom. Pelo menos é o que eles disseram. E agora, hein? Que treco estranho. New mask. Same task.
Quem vai salvar a Marvel? Bom, para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender se o estúdio precisa mesmo de um salvador. Do ponto de vista econômico, é verdade que o bilhão estava em falta, mas espera aí, né? As únicas decepções depois do último Homem-Aranha foram Quantumania e as Marvels. De resto, meus amigos, foi tudo acima dos 800 milhões de dólares. Então, Downey Jr., Ryan Reynolds e Hugh Jackman são nomes muito favoráveis que já trouxeram muita felicidade para os estúdios, mas o sinal vermelho nunca esteve ligado nesse aspecto da grana até o momento. Só que de um lado criativo, a coisa pode mudar de figura. Diversos filmes que saíram depois de Ultimato não atenderam às expectativas, tiveram um excesso de lançamento, né, tanto de filmes quanto de séries, dando assim uma impressão de que a quantidade ficou acima da qualidade. E isso aí pode ser visto em vários aspectos técnicos e também narrativos. Por exemplo, muito se falou sobre o excesso de trabalho para os profissionais de computação gráfica, que não estavam dando conta de tanta demanda. Esse fato aí explica alguns detalhes muito criticados pelos fãs, como os olhos do Doutor Estranho, para citar um aí que ficou famoso. E por falar no Doutor Estranho, como pode um filme passar por tantas mudanças de roteiro, envolvendo troca de personagem, novas situações e rumos, enquanto já estava sendo filmado? E aqui não me entenda errado, tá? A mudança de roteiro acontece nessa etapa de vez em quando, mas não é saudável acontecer o tanto que rolou no Multiverso da Loucura. A Xochitl Gomes, que é a nossa América Chaves, ela pediu para as pessoas pararem de odiar o roteirista, que é o Michael Waldron, porque o roteiro do cara teve 33 alterações e nada disso foi culpa dele. 33, galera! Além disso, o Bruce Campbell, que é amigo do diretor Sam Raimi, fez uma participação especial e esse cara falou outras verdades antes mesmo do lançamento. So my buddy Sam has had to add scenes that they told him he had to shoot. And he's removed scenes that no longer apply. So until May rolls around, I don't think Benedict Cumberbatch even knows if he's in this movie or not. Aí me responde, como é que você vai fazer um filme que vai ser lembrado por décadas, tipo um Homem-Aranha 2 da vida, que é do próprio Sam Raimi, desse jeito, numa condição dessa? É um momento em que as ligações entre filmes, que são bem-vindas, né, estão falando mais alto que o filme, a qualidade do filme em si. E é super legal ter easter eggs, dicas sobre o futuro, esse tipo de coisa é legal, mas é muito importante que a história funcione em primeiro lugar. Essas coisas têm que estar dentro de um bom filme. Sem um bom filme não adianta. E pra provar que nada disso é frescura, a Disney e a Marvel deram uma boa pisada no freio. O último calendário foi bem mais enxuto, sem aquele tanto de produções apresentadas uma atrás da outra, e também anunciaram uma redução na quantidade de lançamentos por ano e reformularam o departamento criativo das séries, que antes não eram desenvolvidas como séries de fato, mas sim como filmes episódicos, o que explica o resultado da maioria delas, né? Uma confusão. E outra prova são as próprias piadas que estão dentro de Deadpool e Wolverine, né? Todo mundo lá dentro da empresa sabe que a fase da Marvel é uma fase difícil. Todas essas histórias indicam um aprendizado e dão a esperança pra gente de ver a Marvel se reencontrando de alguma forma. Além disso, a repercussão de Deadpool e Wolverine poderia ser um ótimo indicativo para os realizadores. E aqui não é nem tanto sobre o filme ou a qualidade do filme, mas sobre o que esse filme representa. Se antes era inimaginável pra Disney distribuir um filme de herói adulto, agora que isso deu tão certo, poderia muito bem abrir caminho para novas jogadas ousadas. O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, a Disney ousou nesse filme, fez uma coisa que ela não costuma fazer e teve um resultado extraordinário. Então por que não tentar mais? Por que não inovar mais? Até porque uma coisa que as histórias do Robert Downey Jr. e do Ryan provam pra gente é justamente que quando os estúdios topam sair um pouquinho do lugar comum e se arriscar em alguma coisa diferente, surgem coisas incríveis pros fãs e pro bolso dos acionistas. Mas então veio essa revelação estranha aí do Doutor Destino e deixou todo mundo confuso. A princípio essa estratégia parece ir contra essa ideia de olhar pra frente, buscar coisas novas, novas alternativas e largar um pouco o apelo nostálgico e a fórmula que já deu certo. Parece uma intenção de voltar a apostar nas coisas que eles já sabem que funcionam. Justamente a coisa engessada que faz os filmes piorarem de qualidade. Por outro lado, você pode olhar e falar, bom, mas foi uma jogada de risco trazer um ator que já fez outro papel no mesmo universo, então tem um risco aí envolvido, né? É uma espécie de ousadia? Você poderia interpretar assim também. Mas tentando ver a coisa de um jeito positivo, a gente pode pensar, o que faria esse cara voltar pra Marvel em meio a esse caos todo e ainda depois de ganhar um Oscar? Ele já tem todo o dinheiro que ele precisa na vida dele, ele poderia entrar em qualquer projeto a partir de agora, então será que tem algo realmente bom aí que ele viu e quis participar? Ou ele só resolveu voltar pra sua própria zona de conforto, para esse clima de ser adorado, com milhares de fãs da Marvel e etc. Será que foi isso?
A gente tem que combinar aqui que esse suposto novo acordo é meio estranho, parece megalomaníaco demais, com um acampamento de trailers inteirinho só pro ator, jato particular, uma montanha de dinheiro, sei lá. Agora, teve uma coisa, ele exigiu a volta dos irmãos Russo na direção do filme. Ele fez essa pressão, justamente porque todos os trabalhos da dupla no estúdio foram bons. Mas o problema é que depois de Ultimato, esses caras não fizeram grandes coisas. E eu tô sendo bonzinho aqui, tá? Se você não sabe os últimos projetos deles, dá uma pesquisada. Bom, mas não é impossível que os irmãos Russo acertem de novo, já que eles sabem aonde eles estão, conhecem muito bem o terreno. E se acontecer isso, vai ser um feito tremendo, ainda mais por conta da mudança de planos repentina depois da Marvel jogar o Kang pra escanteio e trazer como grande vilão da saga desse multiverso um outro personagem. E isso, pra quem não sabe, aconteceu depois do Jonathan Majors, né, o ator que fazia aí o vilão, ser condenado por agressão. Então, se essa má impressão da volta do Robert Downey Jr. estiver errada, ele e os dois cineastas vão merecer muito o título de salvadores da Marvel, salvadores da pátria, Jesus da Marvel. Mas enquanto isso, como eu falei aqui, fica a torcida pro sucesso do Deadpool recente fazer a Marvel se aventurar mais. Entender que é fora da zona de conforto, tentando coisas diferentes, que eles vão encontrar as novas fórmulas que farão os fãs felizes e os acionistas mais ricos. I waited a long time for this team up. O tema é polêmico, hein? Então eu quero a sua opinião aqui na caixa de comentários. Manda esse vídeo para os seus amigos fãs da Marvel e vamos discutir aí o que pode ser feito para esse fenômeno voltar a alegrar os nossos coraçõezinhos, como alegrou de muitos aí com o novo filme do Deadpool e Wolverine. A gente se vê na próxima. Tchau!